E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Olá para você ligado no Diário Esportivo, aqui quem fala é Luiz Mendes e o tema da primeira edição do nosso podcast é Seleção Brasileira. Ao meu lado estão os comunicadores Rafael Sardinha, Leonardo Bessa e Lucas Pereira. E no programa de hoje vamos debater sobre os principais temas que envolvem a amarelinha na busca pelo Hexa na Rússia. Vamos falar de Neymar e como ele chega na Copa, da lesão de Daniel Alves, da convocação de Tite e muito mais. Já que ainda é difícil pensar em Brasil na Copa sem lembrar do fatídico 7-1, chamamos a participação de Lucas Pereira para contar sua história sobre o dia que todos nós queremos esquecer. Fala, Lucas. Fala, Luiz. Obrigado pelo convite. Rafael, ouvintes, Leonardo. Aquele jogo contra a Alemanha foi muito triste, né? É verdade, Lucas. Tomamos 2 gols do Kroos no mesmo jogo. Isso mostra que aquele foi um jogo único. Eu falo isso porque ele tem apenas 12 gols na seleção e outros 50 pelos clubes que ele jogou. Bayer Leverkusen, Bayern de Munique e Real Madrid. Fazer gol não é uma marca da sua carreira. Mas o Brasil até que começou bem o jogo, né? A gente começou bem. Tive até a impressão que a gente teria a chance de segurar a Alemanha, mesmo com a ausência do Neymar, que estava machucado, e do Thiago Silva, que foi suspenso no último jogo contra a Colômbia. O Brasil vai fazendo um jogo equilibrado até os 15 minutos. Quando em uma jogada de escanteio, o Miller pegou de primeira e fez o que abriu a porteira ali, né? O primeiro dos 7. E o primeiro das 90 falhas do Davi Luiz no jogo. E pelos próximos 20 minutos a gente tomou mais 4 gols. Foi um verdadeiro apagão. Eu me lembro de que pela televisão olhava a cara dos torcedores presentes no estádio e era nítido as caras de assustados deles, porque ninguém conseguia nem chorar, não entendia o que estava acontecendo. Mas me conte, Lucas, qual é a sua história do 7-1? Onde você estava? Pela TV também eu vi o Luciano Huck no estádio, também estava bem abatido, né? Assim como todo mundo onde eu estava, né? Que na época do mata-mata eu estava viajando para minha festa de formatura no ensino médio. A gente foi para Porto Seguro, na Bahia, festa praticamente todos os dias de jogos do Brasil. Assistimos às oitavas contra o Chile, direto do hotel, num telão. Às quartas contra a Colômbia, em um telão na área de festa, tipo uma FIFA Fan Fest ali. E, bom, o Brasil ganhou, a gente fez o mesmo contra a Alemanha na semifinal pra dar sorte. E aí deu um azar danado, hein? Pois é, Luiz, se eu soubesse eu nem faria. Mas eu lembro até hoje daquele mar de camisas da seleção, show do MC Guimê logo depois. E na época, a música que estava estourando dele era País do Futebol. Neymar tinha se machucado, mas ainda existia um sentimento otimista em torno da seleção, né? Todo mundo animado. Bernard no lugar dele, alegria nas pernas. Aí começou o jogo, saiu o primeiro gol, mas ainda tinha esperança. Todo mundo brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, como diz a música. Quando o primeiro tempo nem acabou, já estava 5-0 para os alemães, metade da galera já tinha ido embora. Pois é um dos resultados mais surpreendentes da história das Copas. Foi tão inesperado que se tornou o evento esportivo mais comentado nas redes sociais na história da internet. Foram mais de 35 milhões de tweets, para se ter uma ideia. Isso é mais do que o Oscar e o Super Bowl daquele ano somados. Só no minuto do 5º gol foram mais de 500 mil tweets. Quem ficou lá depois do 5º gol era masoquista ou era muito torcedor, né, Lucas? Qual deles era você? Bom, eu era masoquista e que não estava entre esses 15 mil aí, sei lá, tu falou do tweet, né? Mas eu era masoquista e fiquei lá assistindo para ver o que acontecia, né? 5-0, se eles fizeram 5, a gente não faria. Acabou acabando com 7-1, clima de velório, parecia que todo mundo tinha perdido um parente querido ali. Mas aí, pra coroar o momento, né, de alegria ali, entrou o MC Guimê cantando Por Onde a Gente Passa é Show, País do Futebol, tocou Neymar é Gol, música dele, né? Inacreditável. Não sei o que eu faria se eu estivesse lá, não. Acabaria com a raça dele. Luiz, não sei se você teria força física o suficiente pra isso, mas eu ia te ajudar. Eu tô de porrada. Bom, assim que ele começou a cantar, eu não tinha mais cabeça pra dançar ali, então a única coisa que eu pude fazer foi ir pra piscina do hotel, pro spa do hotel, fazer um relaxamento ali, né? Valeu, Lucas. Agora vamos deixar o 7-1 de lado e pensar no futuro. A seleção brasileira mudou bastante desde a última Copa do Mundo. Nomes como Gabriel Jesus e Coutinho agora são regulares na seleção. Mas ainda tem alguns jogadores que estavam em campo no Mineirão que seguem na seleção, como Fernandinho, Marcelo, entre outros. E aí, Leonardo, o que você achou da convocação do Tite? A convocação bem coerente, né? Pelo que ele sempre mostrou no seu trabalho. Jogadores de confiança que ele tem no plantel, dentro dos 23 a partir do momento. Também a lista dos 35 no geral, ele foi bem coerente. Deixou apenas de fora alguns nomes que no futebol brasileiro estão atuando bem, que é o caso do Luan e do Arthur, né? Nos jogadores do Grêmio. E eu não sei nem se o querido Rafael Sardinha vai concordar com a gente aqui na nossa mesa, que a seleção brasileira hoje tem um padrão tático muito bem definido pelo Tite e chega para a Copa do Mundo muito favorita. E eu falo muito favorita por conta de todo o desempenho também das demais seleções europeias que no momento não apresentam futebol tão cativante, de tanta qualidade em relação à equipe do Adenor. E aí, Rafael, você concorda com a opinião do Leonardo?
Concordo com a opinião do Leonardo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Lucas. Como ele falou, a seleção do Tite tem um padrão de jogo bem definido e mostra um futebol muito bonito, além de ter nomes muito conhecidos como Neymar, Gabriel Jesus e Coutinho, que o futebol deles é fora de série. Tirando alguns nomes da lista ali que são meio duvidosos, a gente vai comentar aqui. Acho que a lista foi coerente, como o amigo Leonardo falou, e acho que o Brasil chega como um grande favorito para essa Copa, junto com Espanha e Alemanha. Eu gostei da opinião do Leonardo, concordo que o Tite foi coerente na convocação. Confesso que vou torcer para a lesão de um zagueiro ali, para entrar o Dedé. Sou fã desse zagueiro. Mas, de resto, eu acho que foi bem coerente. E não sei se eu mudaria alguém, não. Porque ele tem muita confiança em alguns ali que ele convocou. Acho que faz sentido essa convocação. Foi muito bom. Muita gente no Brasil que estava querendo o Luan e o Arthur convocados, campeões da Libertadores com o Grêmio. Vocês acham que tinha espaço para eles na convocação? Tinha espaço sim, mas muito se fala também do estilo de jogo do Tite em relação ao tamanho da sua equipe. O Arthur, todo mundo sabe que é um volante baixo, mesmo sendo muito eficaz e também sendo um jogador com muita presença em campo, ele daria sim um suporte gigantesco ao meio-campo da seleção brasileira, e o Luan é aquele homem com poder de decisão. Temos a lembrança das Olimpíadas de 2016, jogador que não iniciou entre os 11, né, da equipe do Micali, mas depois, com o tempo, na fase de grupos, ele também foi mostrando seu futebol e foi mostrando ao mundo quem poderia ser realmente o Luan nessa Copa do Mundo. Não sei se os amigos vão concordar, seria o nome para um possível jogo de abafa no final da partida, também com falta de criatividade, um dia que talvez a grande estrela do Brasil, o Neymar, não esteja tão iluminado. Eu acho que o Arthur vai fazer mais falta que o Luan. Minha opinião, espero que respeitem, mas o Arthur acho que ele tem mais qualidade técnica ali. O Luan, acho que não vai fazer muita falta nesse time do Tite, não. Então, eu concordo que os dois vão fazer muita falta. Primeiro porque o Arthur, com a bola no pé, tem uma qualidade, pela idade dele, muito fora do comum. E tem alguns nomes ali na nossa cabeça de área que não tem certa qualidade com a bola nos pés, mas que o Tite convocou por confiança, como Renato Augusto, por exemplo. E além da confiança, por ele ter capacidade de lidar com o grupo nos momentos mais difíceis, como foi nas Olimpíadas também. Renato Augusto, quando o Brasil passou por um momento de desconfiança, ele foi quem reuniu o grupo ali, junto com o Neymar, e deram a volta por cima para conquistar o ouro. E sobre a convocação do Luan, eu concordo com quase tudo que o Leonardo falou, que ele seria um jogador muito importante caso o Brasil precisasse reverter um placar e não estivesse conseguindo, porque os jogadores convocados para a reserva, como Tyson, Douglas Costa e Firmino, e até o William, caso seja reserva ou jogue de titular, eles têm as mesmas características dos titulares. O Luan, ele seria como um falso 9, ele pode jogar como meia, ele não tem posição definida. Então ele seria um cara para quebrar a marcação ali e tentar resolver o jogo de alguma forma diferente. Então eu acho que o Luan, para mim, vai fazer mais falta ainda que o Arthur. E falando também em relação à convocação do Tyson e comparação ao Luan no lugar dele, temos que lembrar também de como é o futebol hoje. O Tyson, jogador que mesmo sendo muito criticado, vai ser aquele homem que vai poder ajudar na marcação de lado de campo. Sabemos que com a lesão do Daniel Alves, tópico que nós vamos abordar daqui a pouco aqui na nossa mesa, o lado direito defensivo da seleção brasileira perde muito, porque o Fagner não é um jogador de marcação, não é aquele lateral que marca muito bem. O Danilo tem lá as suas qualidades, mas sempre é mais apontado seus defeitos. Outra convocação também normal e esperada, porém muito criticada. Então, a presença do Tyson nessa convocação, além de ser uma surpresa para muitos, não pode ser descartada como um acerto do Tite. E o Tyson já jogou com o Tite, né, no Internacional, então confia no Tyson. Manter, pra mim, coerente. O Leonardo falou ainda há pouco sobre a questão da lateral direita, e o Daniel Alves fora da Copa é um grande problema para o Tite, né? O que vocês acham que vai ser a solução? Eu acho que realmente ele vai colocar com o Fagner logo na titularidade, pelo menos no primeiro jogo, por conta de tudo aquilo que ele representa para o Tite e também de todo o entrosamento que ele tem com o padrão de jogo do Tite, né? Exatamente. Por mais que eu seja contra essa decisão, acho que o Tite deve começar com o Fagner, por conta de já ter jogado com ele. E o Danilo seria a minha primeira opção, por conta de jogar na Europa,
que o futebol lá, o nível é muito superior ao nível jogado aqui no Brasil, mas a ausência do Daniel Alves vai ser muito sentida, com certeza. O Brasil perde com o Daniel Alves em qualidade técnica no campo e fora com a famosa resenha, né? Antes e depois dos jogos. Perde a liderança no elenco. Perde liderança, perde muita coisa com É ele. o melhor lateral do mundo, né? Sim, eu entraria com o Danilo nesses amistosos aí pra testar ele, porque o Fagner não me passa segurança. Falando em resenha, a gente lembra do Neymar. O Neymar, a saída dele pro PSG vai melhorar, ajudou a seleção de alguma forma? Então, na minha opinião, não interfere em muita coisa, porque muito se fala também em que Neymar, na época de Barcelona, seria uma sombra do Messi que só atrapalharia ele na sua carreira, na sua projeção num futuro. Então, na minha opinião, isso não interfere em muita coisa, porque ele sai do Barcelona para jogar num clube com a camisa não tão pesada em relação a outros times europeus, né? O PSG, todo mundo sabe que é apenas um clube muito rico e sem tradição na Europa, uma camisa que, em relação ao Barcelona, não pesa nada. Eu já acho diferente. Eu acho que ajudou pro protagonismo dele, sim. E sou a favor da ideia de que ele seria uma sombra do Messi ano após ano, porque o Messi vai demorar muito para cair de nível. E quando ele jogava no Barcelona e jogava na seleção, ele era muito mimado, decidia, resolvia, não pipocava. Se tem uma coisa que a gente não pode criticar o Neymar é que ele é pipoqueiro, porque ele não é. Mas ele era muito mimado e no PSG ele não vai poder ter essa como é que eu posso dizer, essa mimação que ele tinha na seleção brasileira sem ser no Barcelona, entendeu? Eu gostei da palavra mimação, mas pra mim o Rafael falou besteira. Eu não concordo que ele saindo do Barcelona e pro PSG vai mudar alguma coisa pra ele na seleção, que na seleção ele é protagonista desde 2011. Mas era muito mimadinho. Desde 2011, e ele continua com esse status dentro ou fora do Barcelona. Jogo rápido agora. Jesus ou Firmino no comando de ataque? Jesus, disparado. É a promessa brasileira, de 20 anos ainda. O histórico da seleção dele não mente. É a nossa camisa 9 da Copa do Mundo, Gabriel Jesus. Na minha opinião, tem que discordar do Rafael, né? Na minha opinião, Firmino na titularidade da seleção brasileira, não só por ser aquele atacante com faro de gol, mas também por ajudar muito na criação, distribuindo assistência para os seus companheiros de ataque. Eu vou de Roberto Firmino, gosto muito dele. Ele vai ajudar muito a seleção. Pra mim é Gabriel Jesus sem dúvida, porque o cara chegou na seleção, já estreou. Equador fora de casa, 2 gols, o Brasil já começou ganhando com o Tite. E o cara tem muita estrela e prova isso a cada jogo, é ele. E eu sou apresentador, meu voto vale 2. Vamos falar agora sobre a expectativa da seleção para a Copa do Mundo. O Hexa é realidade para vocês? O Hexa é realidade, assim, a torcida brasileira deve ficar muito confiante, não só pelo futebol que tem apresentado a equipe do Tite, mas também pelos desempenhos de suas grandes adversárias, né? Também as dadas como favoritas, como Espanha, Alemanha, e vem de sempre, né? Tem essa nova geração da França e também. E o Brasil vem na frente, na minha opinião, dessas grandes seleções, e correndo por fora teria a Argentina, Portugal, do melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, quem tem ele sempre é favorito, e a Bélgica também, aquela seleção que muitos acreditam, mas sente o cheirinho apenas de semifinal nessa Copa de 2018. A Bélgica não vai dar em nada, Leonardo não falou coisa coerente aí, mas eu concordo com a parte da Argentina, Portugal. Brasil, realidade esse ex aí, capaz de conseguirmos aí esse título para nossa amada nação. Eu discordo totalmente do Lucas, eu acho que a Bélgica vem forte sim para a Copa do Mundo. Assim como... Discordou errado. Assim como Espanha, Alemanha e Argentina e Portugal por terem os melhores jogadores do mundo. Mas falando sobre a nossa seleção, acho que o Hexa é sim realidade, a seleção é a favorita. E não só por ter o melhor jogador do mundo, mas sim um trio de ataque perfeito. Com essa ficamos por aqui. Muito obrigado a vocês que ouviram o nosso podcast. Um abraço pro Lucas, um abraço pro Leonardo, um abraço pro Rafael. E na próxima a gente tá de volta aí.